Opa, boa noite. Vamos continuar aqui falando de campo elétrico. Já comecei mal, né? De potencial elétrico. Essa é a segunda aula de 3. A primeira foi as primeiras definições, estava explicando. Hoje eu vou falar um pouco de trabalho e um pouco de capacitância, também nos outros conceitos. E depois, na terceira aula, a gente faz uns exercícios somando isso tudo, que é o mais importante. Porque tem uma gama muito ampla de exercícios de potencial elétrico. A teoria não é tão curta, mas não é a maior coisa não. Os exercícios dele que são bastantes, dá para variar bastante coisa nele. Beleza? Vamos então começar aqui a aula de hoje. Hoje a gente vai falar de trabalho, para começar. O que é trabalho? Isso aqui o professor da outra frente já provavelmente já definiu para vocês vão estudar isso com ele mais a fundo. Meu trabalho aqui é mais utilizar isso na elétrica, tá bom? Mas o trabalho é basicamente a energia envolvida no deslocamento de um corpo por uma força. Por exemplo, o trabalho que a força F faz para deslocar o corpo uma certa distância. Beleza? É basicamente isso. É a energia em movimento, a energia em transição. Tá bom? Para definir trabalho, a gente tem essas três fórmulas. A principal, que é de onde sai a definição do trabalho. Esqueci o nome. Lei da energia cinética, eu não lembro o nome. Eu nunca lembro o nome das coisas, mas que o trabalho é a variação da energia cinética. O nome dessa lei eu não lembro exatamente. Mas é bastante importante e bastante útil isso pra gente. Até porque a energia cinética já envolve velocidade. E, nossa, quando o cara pode fazer vários problemas usando velocidade. Juntando com trabalho e junta com força, aí mistura tudo. Então é bastante importante essa fórmula também. E a fórmula, que é exclusiva da elétrica, que é o que a gente vai mais usar. Que é o trabalho para você deslocar de um potencial A até um potencial B, é a carga elétrica multiplicada pela diferença de potencial entre A e B. Perceba aqui, o trabalho é sempre entre dois potenciais diferentes, tá bom? Se você pegar e movimentar tudo no mesmo potencial, a gente não teve trabalho. Por exemplo, vamos ver o trabalho da força-peso, tá bom? Se a gente pegar a força-peso, pegar um bloquinho aqui, uma esfera, sei lá, você movimentar ele horizontalmente, qual que é o trabalho da força-peso? É zero. Por quê? Você está sempre na mesma altura, você está sempre no mesmo potencial. Então, como a gente está sempre no mesmo potencial, o trabalho é zero. Não importa o que você faça. E eu representei isso daqui. Eu botei essas duas cargas só para exemplo, podia ser positivo, negativo, tanto faz, tá bom? Eu coloquei isso aqui só de exemplo. Se eu pegar essa carga aqui, movimentar ela num trajeto que passa por dentro, passa por fora, passa por todo lado e termina no mesmo potencial, o trabalho aqui é zero. Esse que é o mais importante. Quando você se desloca no mesmo potencial, quando você inicia e termina no mesmo potencial, o seu trabalho é nulo. Porque a diferença de potencial é nula. Isso acontece também no exemplo do peso que eu dei. Você pode pegar a esfera e movimentar ela em várias direções. Se você terminar com ela na mesma altura, o trabalho do peso foi zero. Tá bom? Isso é bastante importante porque a força elétrica é conservativa. Resumidamente, o que isso significa é que a gente não depende da trajetória. Diferente da força de atrito, por exemplo. A força de atrito é dissipativa. Por quê? Se tu pegar a força de atrito, andar 10 metros para frente e 10 metros para trás, você não deslocou nada, certo? Só que vai ser mais... Ela vai atuar mais nessa situação de você andar 10 e voltar 10 do que numa situação de você, por exemplo, andar 5 e voltar 5. Sendo que você inicia e termina no mesmo ponto. Por quê? Porque ela é dissipativa. Ou seja, a trajetória importa para ela. Tá bom? Ou seja, quanto maior a trajetória, mais ela atua. Aqui não. Aqui você percebe que não importa a trajetória, o trabalho vai ser o mesmo. Nulo. Nesse exemplo aqui. Mas, por exemplo, se eu tivesse terminado em outro potencial, se eu tivesse, sei lá, outro potencial aqui, assim, ó. Eu não vou fazer a esfera toda porque dá um trabalho. Mas se eu pegasse outro potencial aqui e terminasse aqui, não ia importar a trajetória que eu fiz. Eu só ia pegar a diferença desse potencial com esse potencial.
tá bom? Não importa o caminho que eu fiz, importa o início e o fim. Fechou? Bom, vocês lembram quando a gente estava lá em campo elétrico? Eu fiquei enchendo o saco nesses 3 pontos aqui, quando a gente tem um corpo eletrizado, por exemplo, uma carga positiva, que é um ponto dentro, um ponto na superfície e um ponto muito próximo. Vocês lembram que eu fiquei enchendo o saco por causa disso? Eu falei várias vezes, expliquei de diversas formas. Então, essa tabela aqui do campo elétrico a gente já consegue preencher, certo? Mas por que eu fiquei falando bastante nisso? Além de ser importante, a gente confunde com potencial nos mesmos pontos, tá bom? Então vamos preencher aqui junto, cara, pra gente ver o que acontece. Ó, o campo elétrico interno, o que vai acontecer? Ele é zero, como a gente já viu várias vezes. Na superfície, ele é metade do próximo. Sei lá, do próximo, tá? Certo? É metade desse aqui, que é o próximo. E qual que é esse aqui? O campo elétrico desse? É o K. Caguei tudo. Vai ser o K vezes Q sobre... A gente usaria normalmente o D ao quadrado. Só que aqui, como é muito próximo, a gente pode usar o R ao quadrado, que é o raio da esfera do condutor. Beleza? E agora vamos aqui. Qual que é o potencial interno? Qual que é o potencial na superfície? Você lembra que eu sempre falei que o campo elétrico começa a partir da superfície. Não tem campo elétrico dentro do corpo, certo? Só que potencial tem. Tem potencial elétrico dentro do corpo. Esse potencial elétrico, o mais importante que a gente tem que saber, quando ele está dentro do corpo, ele é constante. Não importa em qual ponto você pegar do corpo eletrizado, vai ser o mesmo potencial. Por que isso acontece? Porque quando você eletriza um corpo, as cargas, por exemplo, cargas negativas, os elétrons, eles vão se organizar de tal forma que o potencial seja o mesmo em todos os pontos. Por quê? Porque se tiver diferença de potencial, eles vão se deslocar. Não faz sentido? Sempre que tem diferença de potencial, uma carga vai se deslocar. Tá certo? Agora, se não tem diferença de potencial, não vai deslocar. As cargas vão conseguir ficar paradas. Tá bom? Então, eles vão ter um potencial, que vai ser o mesmo em todos os pontos. Eu vou botar aqui, vai ser, sei lá, vou botar aqui, ó. Qual que vai ser o potencial interno? Vai ser constante. E como que a gente calcula ele? É dessa forma. K, Q, sobre raio do condutor. Eu estou assumindo aqui, quando eu boto raio, que são esferas, tá bom? Pode não vir a ser esfera, mas 90% das vezes é. 99% das vezes é. Ou seja, o potencial interno é o mesmo potencial como se a gente calculasse a superfície, não é? Porque se a gente está usando raio de distância, vai estar na superfície da esfera. Então, aqui vai ser o mesmo. E se a gente pegar um ponto muito próximo, a ponto que a distância seja praticamente o raio, vai dar a mesma coisa. Essa que é a maior diferença. Isso que a gente confunde bastante. Que o potencial elétrico dentro de um condutor é constante e igual ao valor da superfície. Agora, o campo elétrico dentro de um condutor é nulo. E não é igual ao da superfície. O da superfície é metade do próximo. Você vê que o campo elétrico são 3 diferentes. Aqui é tudo constante no potencial elétrico. Beleza? Essa tabelinha aqui eu montei para a gente tentar não confundir, tá bom? Porque isso aqui é uma coisa que confunde bastante, principalmente em alternativa. Você está na prova fazendo rapidão lá e você... Putz, campo elétrico é nulo ou é constante? Tu vai errar. Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que ter bastante clareza para fazer, tá bom? Porque na hora da tensão a gente confunde. Bom, continuando aqui, agora eu vou explicar 2 conceitos importantes para a gente. O de capacitância e o de energia potencial de um condutor. Eu até enfatizei aqui que é o número 1, que não é um condutor qualquer, é realmente de um condutor, tá bom? Mas vamos começar por aqui.
que é capacitância? Experimentalmente, os caras perceberam, cara, que quanto mais potencial um corpo tinha, mais carga ele podia absorver. Isso é experimental. Se o corpo tem o dobro de potência, se um condutor, no caso, não é um corpo qualquer, se um condutor tem o dobro de potencial do outro, isso quando a gente fala do potencial, a gente está falando do potencial interno dele, tá? Se um tem o dobro de potencial que o outro, significa que esse consegue absorver 2 vezes mais cargas que o outro. Faz sentido? Por exemplo, você tem 3 volts aqui, em um corpo, e no outro você tem 1 volt. Isso é daquele potencial interno que eu mostrei agora, tá bom? O de 3 volts, ele vai conseguir absorver 3 vezes mais cargas que o outro, tá bom? Isso, a quantidade de potencial dele pode ser pelo tamanho. Por exemplo, uma esfera com raio 3 e outra esfera com raio 1, por exemplo, tá bom? Vamos definir aqui então. É o quanto de carga um corpo pode ter. Por quê? Quando você aumenta o potencial de um corpo, você aumenta a carga que ele pode adquirir. Isso é a capacitância, tá bom? A gente pode definir também a capacitância para um condutor esférico, que é uma capacitância que vai usar uma formulazinha um pouco diferente. Acaba sendo a mesma coisa, mas é isso aqui, ó. É R sobre K. Esse K aqui é aquela constante eletrostática que a gente sempre usa, tá bom? Como é que você acha essa fórmula? É só você pegar o potencial aqui e trocar ele pela fórmula do potencial elétrico, que é KQ sobre D. Só que qual que é o D aqui? É o R, tá bom? Então, se o condutor for esférico, você pode usar essa fórmula aqui também. Tá joia? Isso é basicamente o quanto de carga um corpo pode ter, tá bom? É isso que você precisa saber. Vamos para... caraca, eu já ia esquecer. Qual que é a unidade desse cara aqui? Carga é Coulomb, não é? Aqui é o quê? Volt. Coulomb por volt. Então, como é que a gente chama Coulomb por volt? A gente chama de F. O que é esse F? É Farad. Em homenagem ao Faraday, que a gente estudou a gaiola de Faraday e tal. É Farad. Tá bom? Vou botar Farad. Que a unidade é F. Ficou horrível, né? Mas tá bom. Importante vocês saberem que a unidade é Farad. Tá joia? Já esqueci. Ó, agora vamos para a energia potencial de um condutor. Vocês lembram que a gente estudou energia potencial quando a gente tem 2 condutores, certo? Por exemplo, você tem um condutor Qzão e um condutor Qzinho. Como é que era a energia potencial entre eles? Quando você aproximava eles, a energia potencial era Qzinho sobre D ao quadrado. Não. Sobre D. Tá, já confundi as coisas já. Você vê que é bastante fórmula de elétrica, então não tem como não fazer exercício, né? Até eu confundo às vezes. Mas enfim, qual que era o potencial? Era KQQ sobre D. Sobre D, não é ao quadrado, tá? Sobre D. Isso é a energia entre essas 2 cargas. A energia que fica armazenada pela força elétrica que tem entre elas, tá bom? Agora a gente vai estudar a energia potencial de um condutor só. Quando a gente tem só um condutor, ele tem uma energia potencial que provém de onde? Provém? Sei lá se está certo. Que vem de onde essa energia potencial? É quando você tem um condutor. Você tem um corpo inicialmente neutro, tá? Você tem um corpo. Você vai eletrizar ele. Seja pelo método que for, que você já estudar. Tu vai eletrizar ele, por exemplo, por indução. Quando você põe elétron no cara, você concorda que ele já tem elétrons, não tem? Um corpo neutro já tem elétrons, só que a quantidade de elétrons é a mesma quantidade de prótons. Quando você bota mais elétron nele, esses elétrons vão ter que se rearranjar para não ficar se movimentando, que é o que eu falei agora há pouco. Eles vão buscar o ponto em que o potencial é constante ali dentro, tá bom? Que a diferença de potencial é 0, justamente pelo potencial ser constante. E como é que eles acham isso? Como é que eles acham? Sei nem o que eu estou falando, né? Enfim, só que esse potencial, ele não é nulo, certo? Ou seja, ainda tem forças entre as cargas. Ainda mais que essas forças têm um resultante nulo em cada um dos elétrons. Mas tem força entre os elétrons. Ou seja,
no condutor vai ter uma carga, vai ter uma energia armazenada por causa dessa eletrização, tá bom? Essa energia resultante de você colocar mais elétron ou retirar elétron e os prótons vão ter que se reorganizar, mas sempre vai ter força ali, sempre vai ter força entre os elétrons e eles vão armazenar uma carga. Como é que a gente calcula essa carga? Vai ser a energia potencial de um condutor, você pode até botar EP1 para não confundir com aquela outra, mas você vai saber o que você está fazendo, que são coisas totalmente diferentes. Não totalmente, mas são contextos diferentes, tá bom? A energia potencial de um condutor vai ser a carga dele vezes o potencial dele. Quando a gente fala do potencial do condutor, a gente está sempre se referindo ao potencial interno dele, que é o mesmo da superfície, tá bom? Sobre 2. Você já consegue perceber que aqui a gente tem QV e aqui a gente tem QV, de formas diferentes, mas vocês conseguem perceber que a gente vai usar bastante essas duas fórmulas? Porque em dois conceitos a gente tem mais ou menos as mesmas variáveis, mais ou menos não, as mesmas variáveis. Então a gente vai usar bastante essas duas fórmulas juntas. O que muitas pessoas fazem é pegar, por exemplo, pegar o Q, isolar o Q e botar para cá. Ou, por exemplo, pegar o Q aqui, isolar o Q aqui e colocar aqui. Mas se você souber as duas, cara, não precisa decorar mais nada. Tu vai resolver qualquer problema. Você pode fazer um passo a mais, mas tipo, você vai resolver tudo. Tá joia? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Tem, pera aí. Aproveitando o gancho que eu já estava falando aqui, quando você tem os elétrons de um condutor, eles se rearranjam de uma forma que a diferença de potencial seja nula, ou seja, que o potencial seja constante, a gente pode definir isso para uma escala maior, não faz sentido? A gente definiu isso dentro de um condutor com elétrons. Agora, se a gente pegar isso em vários condutores, se tu pegar, sei lá, 3 esferas eletrizadas e ligar as 3, o que vai acontecer? As cargas entre essas 3 esferas, no exemplo que eu estou dando, elas vão se distribuir por todas elas. Se as esferas forem iguais, elas vão se distribuir uniformemente nas esferas, tá bom? Agora, se as esferas forem diferentes, a gente vai usar a capacitância que a gente viu aqui agora. A gente vê quem que tem mais potencial, e esse cara que tem mais potencial, ele vai absorver mais carga que o que tem menos, tá bom? Só que, quando a gente chega e as cargas se equilibram, ou seja, quando elas terminam de se distribuir, a gente chega num potencial de equilíbrio. O que é esse potencial de equilíbrio? É porque esses corpos que estão conectados vão começar a funcionar como um corpo só. Ou seja, a diferença de potencial em cada um dos pontos dele vai ser nula, tá bom? E quando que isso acontece? Quando a gente chega nesse potencial aqui, que é o potencial de equilíbrio, que a gente calcula com a soma das cargas dividida pela soma dos potenciais. Simples assim, tá bom? Ó, carga 1, potencial 1, soma 2, potencial 2, e assim vai, tá bom? É só somar as cargas, quantas você tiver, se ela tiver 10, você faz até 10, se tiver 2, faz 2. Dividido pela soma dos potenciais, tá bom? É apenas isso. Sério. Você vai pegar e jogar aqui na fórmula. Ó. Você tem 3 esferas conectadas. Você vê que eu fiz de tamanhos diferentes de propósito. Eu juro que foi de propósito. Por exemplo, esse cara aqui tem a capacitância, sei lá, de 3 farad. Esse cara aqui tem capacitância de 2 farad. Esse aqui de 1 farad. Quando você vai pegar, você vai distribuir as cargas aqui, uniformemente. Esse cara aqui vai ter mais carga que esse cara aqui. E esse cara vai ter mais carga que esse. Mas o potencial vai ser igual em todos eles, tá bom? Porque a gente vai chegar no potencial de equilíbrio. Era basicamente isso que eu tinha para passar hoje. Eu tentei fazer uma aula um pouco mais rápida, que eu vi que vocês preferem assim. E eu vou liberar os exercícios. Como eu não fiz nenhum exercício aqui, eu vou liberar a atividade com 4 exercícios. Qualquer coisa vocês podem me chamar, vocês já sabem meu número, é só mandar mensagem lá perguntando, tirar qualquer dúvida. E é isso.